Eles me cortaram da vida deles como se eu nunca tivesse existido. Disseram que eu não era mais da família, porque me recusei a financiar os sonhos da minha irmã. 5 anos depois, eles voltaram, não com um pedido de desculpas, mas com uma exigência. Venda sua casa e pague a dívida de R$ 750 mil dela. Quando eu disse não, eles não apenas bateram a porta ou apagaram meu número. Eles dirigiram até o que pensavam ser minha casa, invadiram com tacos de beisebol e destruíram a sala de estar, causando um prejuízo de R$ 200 mil, gritando meu nome enquanto faziam isso. O único problema era que aquela casa não me pertencia mais. Então, quando a polícia apareceu e os algemou, os mesmos pais que me deserdaram estavam, de repente, implorando ao filho ingrato para salvá-los. Eu sou Miguel Vale, e foi assim que aprendi que, às vezes, as pessoas que gritam família em primeiro lugar são as primeiras a destruir tudo o que você construiu. Estou prestes a compartilhar algo muito próximo ao meu coração. Antes de fazer isso, adoraria saber que você está aqui comigo. Basta deixar um simples oi ou me dizer de onde você está assistindo nos comentários. Ajuda mais do que você imagina saber que alguém está aí ouvindo. E se a minha história ressoar com você, ou se você acredita que ninguém deveria ter que escolher entre sua sanidade e sua família, por favor, considere se inscrever neste canal para que esta história e outras como ela possam ser ouvidas. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Aquela manhã em Florianópolis parecia com qualquer outra manhã tranquila que eu tinha trabalhado tanto para conquistar. A luz do sol se espalhava pelo balcão da cozinha da Clara, o cheiro de café fresco, o zumbido suave do meu notebook enquanto eu iniciava o projeto que estava codificando até tarde da noite. Era o tipo de paz estável e previsível que eu costumava pensar que pertencia apenas a outras pessoas. Eu tinha 30 anos, finalmente fora do modo de sobrevivência, vivendo com uma mulher que me tratava com mais respeito do que meu próprio sangue jamais tratou. Meu passado em Sorocaba parecia uma cicatriz antiga, ainda lá, mas não mais dolorida, não mais ditando quem eu estava me tornando. Eu realmente acreditava que tinha fechado aquela porta para sempre. Então meu telefone vibrou. Um número desconhecido. DDD 15, interior de São Paulo. Meu peito apertou por reflexo. Por 5 anos, ignorei todas as chamadas daquele código de área. Instinto antigo, dor antiga, reflexo antigo. Mas naquela manhã, por alguma razão que ainda não consigo explicar totalmente, eu atendi. É o Miguel Vale? A voz era firme, oficial, não a voz de ninguém que eu conhecia. Aqui é o oficial Barros, da Polícia Civil de Sorocaba. Preciso fazer algumas perguntas. Minha mão apertou a caneca. O café balançou. Ok. Sobre o que se trata? Estou ligando sobre a propriedade na Rua do Salgueiro, número 847. O senhor era o proprietário dessa residência? Meu coração falhou. Aquele endereço costumava significar tudo para mim. A primeira casa que comprei, o símbolo de cada sacrifício que fiz para sair da vida em que cresci. Sim, disse eu devagar, mas eu a vendi há cerca de 1 mês. Por quê? Houve uma pausa antes de ele falar novamente, e algo nessa pausa fez parecer que o chão estava se movendo sob mim. Respondemos a uma invasão naquele endereço esta manhã. Destruição significativa de propriedade. Tacos de beisebol foram envolvidos. O proprietário relatou danos extensos. Meu estômago despencou. Por que você está me ligando? Eu não moro mais lá. Os 2 suspeitos se identificaram como Roberto Vale e Sônia Vale. Tudo dentro de mim ficou muito quieto. Ouvir os nomes deles foi como alguém pressionando aquela velha cicatriz com uma lâmina. O oficial Barros continuou. Eles afirmaram que a casa pertencia ao senhor. Disseram que estavam agindo em retaliação contra o filho que, nas palavras deles, traiu a família.
Precisamos confirmar sua conexão com a propriedade e se o senhor autorizou a presença deles lá. Traiu a família. Claro, foi isso que disseram à polícia. Claro, foi assim que eles moldaram a história. Imagens passaram pela minha cabeça. A voz do meu pai me dizendo que eu não fazia mais parte da família. O rosto da minha mãe retorcido de decepção na noite em que fui embora pela última vez, porque eles deixaram claro que eu não era um filho, apenas um recurso ao qual se sentiam no direito. Senhor, o oficial Barros insistiu. Não, eu disse. Eu não autorizei nada. Não falo com eles há 5 anos. Ele exalou lentamente, como se isso confirmasse tudo o que suspeitava. Eles foram encontrados dentro da sala de estar no meio do ato. As vítimas pretendem prestar queixa. Provavelmente, precisaremos de um depoimento seu. Olhei para o Neda, ouvindo apenas o eco dos nomes dos meus pais misturado com o som de madeira lascando e vidro estilhaçando. Coisas que eu não tinha visto, mas agora podia imaginar com uma clareza enervante. Ok, sussurrei. Eu entendo. Depois que desligamos, fiquei sentado lá, com as mãos ainda em volta de uma caneca que não lembrava mais de ter pego. Clara entrou na sala, sentindo algo estranho no ar. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Olhei para ela, para essa vida que construí a quilômetros de distância de tudo o que costumava ser. Uma vida baseada em escolha, não em obrigação. Uma vida com uma mulher que me amava por quem eu era, não pelo que eu podia dar. Respirei fundo, trêmulo. Se você quer entender por que meus pais apareceram com tacos de beisebol em uma casa que nem é mais minha, eu disse baixinho, temos que voltar ao começo. De volta a quando eu morava em uma kitnet apertada, na periferia de São Paulo, muito antes de Florianópolis. Muito antes de você e muito antes de eu perceber que não era filho deles. Eu era uma conta-poupança ambulante. E assim, o passado que eu tinha selado se abriu novamente. 6 ou 7 anos antes, minha vida não se parecia em nada com a que eu tinha aqui agora. Eu tinha 24 anos. Morava em uma kitnet ali do tamanho de uma caixa de sapatos, na zona leste de São Paulo, onde as paredes eram finas, o chuveiro mal esquentava e o único item de luxo que eu possuía era um teclado mecânico de segunda mão que comprei em promoção. Eu trabalhava em tempo integral como desenvolvedor de software júnior, fazia freelas nos fins de semana e tentava não pensar muito em como era solitário jantar comida enlatada enquanto depurava códigos até às 2 da manhã. Cada real importava. Cada despesa era uma negociação. Cada gasto extra era um pecado. Na maioria das noites, eu comia miojo, sopa enlatada, lasanha congelada, o que fosse mais barato. Eu fazia meu próprio café em vez de comprar na padaria. Minhas roupas eram de brechó. Meu notebook era recondicionado. Meu carro era um sedã com 10 anos de uso, cujo ar-condicionado só funcionava quando o universo sentia piedade. Mas os sacrifícios tinham um propósito. Eu tinha uma planilha que atualizava quase obsessivamente, um total corrente de tudo o que eu tinha economizado. Meu objetivo era claro. Assim que eu atingisse 600 mil reais, eu finalmente compraria uma casa própria. Um lar de verdade, uma casa espaçosa, com 3 quartos em um bairro tranquilo no interior, com piso de madeira e luz da manhã na cozinha. Algo estável, algo meu, algo que ninguém poderia usar contra mim. Eu dizia a mim mesmo, apenas alguns anos de ralação e a vida vai mudar. Durante esse tempo, eu ainda mantinha um pé em Sorocaba. Todo sábado à noite, eu dirigia 1h30 de volta para minha cidade natal para o jantar em família. Era tradição. Lasanha na mesa. Meu pai gemendo dramaticamente sobre sua dor nas costas. Minha mãe preocupada com a apresentação da comida, como se estivéssemos recebendo o prefeito. Minha irmã, Bianca, fazendo sua palestra do TED.
semanal sobre sua mais recente ideia de negócio. E o marido dela, Felipe, concordando com jargões corporativos que mal entendia. Na superfície, parecia uma família normal do interior tentando o seu melhor. Por baixo, havia sempre aquele aperto no peito que eu nunca conseguia nomear. Roberto, meu pai, adorava nos lembrar como ele construiu tudo com as próprias mãos, embora se a maior parte de sua vida tivesse sido gasta começando empregos que nunca terminava. Sônia, minha mãe, falava constantemente sobre aparências, como parecíamos, o que os vizinhos pensavam, como a união da família importava mais do que qualquer outra coisa. Ela usava-se a culpa como um bisturi, cortando precisamente onde doía mais. E então havia Bianca, a filha de ouro, a sonhadora, aquela que tinha falido 2 negócios, mas ainda era elogiada por seu potencial. Ambos os fracassos forçaram meus pais a refinanciar a casa deles. Mas de alguma forma, isso só os tornou mais protetores com ela, mais convencidos de que ela estava destinada a da grandeza, se o mundo apenas saísse do caminho dela. Enquanto isso, eu era o prático, o responsável, aquele que não pedia nada a Ada, o que, olhando para trás, me tornava o alvo perfeito. Alguns sábados, minha mãe fazia perguntas estranhas. Quanto você já economizou agora? Quando você acha que vai conseguir comprar uma casa? O tom dela não era de preocupação materna. Parecia mais curiosidade sobre o conteúdo de um cofre de banco. Meu pai acrescentava pequenos comentários, meio brincando, mas afiados o suficiente para tirar sangue. Nosso garoto é pão duro. Talvez um dia ele ajude a família. Isso me deixava desconfortável, mas eu relevava. Achava que era apenas humor estranho, mas então veio a primeira rachadura real. Uma noite, voltando da cozinha, ouvi minha mãe ao telefone, dizendo baixinho: "Ah, ele já atingiu 6 dígitos. Ele está chegando perto." Eu congelei. Eu nunca tinha dito isso a ela, nem uma vez. Mais tarde, peguei meu pai olhando para a tela do meu notebook, enquanto eu tinha minha planilha de orçamento aberta. Quando entrei na sala, ele desviou os olhos para a sua TV como uma criança pega roubando biscoitos. Na época, não pensei muito sobre isso. Apenas senti algo frio se instalar no meu estômago. Atribuí isso à curiosidade, talvez até a um orgulho mal direcionado. Mas eu não percebi na época que eles não estavam apenas curiosos. Eles estavam me rastreando, me medindo, contando o dinheiro que eu sangrei para economizar. E eles estavam esperando. Porque no momento em que minhas economias finalmente atingiram 600 mil reais, no momento em que encontrei a casa estilo colonial com que sonhei por anos, entrei no jantar de sábado, pensando que compartilharia a notícia mais feliz da minha vida. Eu não sabia que a mesa de jantar já tinha sido posta como um palco. Eu não sabia que Bianca tinha uma apresentação pronta. Eu não sabia que meus pais tinham ensaiado suas falas. E eu definitivamente não sabia que não estava entrando em uma celebração. Eu estava entrando em uma armadilha. Estacionei na entrada da garagem dos meus pais, esperando o mesmo calor previsível que costumava fazer as noites de sábado parecerem quase reconfortantes. Mas no momento em que passei pela porta, algo estava errado. A casa estava muito quieta, o ar muito denso. Bianca e Felipe estavam no canto da sala, sussurrando sobre uma pilha de papéis. Os olhos da minha mãe correram para mim com uma mistura estranha de excitação e cálculo, enquanto meu pai parecia não conseguir olhar para mim. Disse a mim mesmo que estava imaginando coisas, que estava apenas nervoso porque tinha algo grande para compartilhar. Um marco que lutei muito para alcançar. No meu celular estava a foto da casa que eu estava pronto para comprar. Hoje, pensei, pode realmente ser um dia em que eles se orgulhem de mim. Sentamos à mesa, a mesma mesa onde passei toda a minha infância comendo lasanha e ouvindo os discursos intermináveis da Bianca sobre sua visão. Mas esta noite
Minha mãe limpou a garganta e sorriu largamente demais. A Bianca tem notícias maravilhosas, ela anunciou. Esta pode ser uma oportunidade para todos nós. Aquela frase, para todos nós, fez algo frio descer pela minha espinha. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Bianca se levantou, arrumando os papéis na mesa, como uma vendedora preparando uma demonstração. Ela lançou um discurso completo, com gráficos impressos, projeções de receita e descrições floreadas de uma nova plataforma de tecnologia que ela e Felipe alegavam que revolucionaria o mercado. Felipe entrava na conversa com palavras da moda que mal entendia, falando sobre crescimento explosivo e retorno massivo, como se falar alto o suficiente pudesse transformar uma fantasia em realidade. Esperei pelo ponto, pela razão de estarem apresentando isso para mim em um jantar de família. E então, eu vi. Todos os olhos se voltaram para mim de uma vez. Eles não estavam apenas compartilhando um sonho. Eles estavam esperando um cheque. Bianca sorriu docemente, a mesma expressão ensaiada que ela usou a vida toda quando precisava de algo. Miguel, a mãe disse, você economizou cerca de R$600 mil, certo? Meu maxilar travou. Aquele número não era algo que eu já tivesse dito a eles. Eles deviam ter compartilhado minhas finanças pelas minhas costas. Eles deviam estar me observando, contando meus sacrifícios como dígitos em uma calculadora. Eu nem precisei responder. Bianca tomou meu silêncio como confirmação. Se você investir tudo, disse ela, deslizando os papéis em minha direção, podemos dobrar isso em 2 anos. Então, você pode comprar uma casa. Ainda melhor do que a que está olhando. Sônia assentiu com aquela certeza serena e manipuladora. Você não deve ter pressa em comprar uma casa. Oportunidades como esta não aparecem com frequência. Minha empolgação em compartilhar minhas próprias boas notícias murchou em algo amargo. Todos aqueles anos de miojo, frilas tarde da noite e vivendo em uma kitnet do tamanho de um armário, eles não viam nada disso como esforço. Eles viam como capital. Respirei fundo. Esse dinheiro é para ir à minha casa. Não vou apostar em outro projeto da Bianca. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. Os lábios de Bianca tremeram. Ela baixou a cabeça dramaticamente, depois se levantou e correu para fora da sala, chorando, como se ainda fôssemos crianças e eu tivesse roubado o brinquedo dela. Felipe olhou para mim com raiva. Você é inacreditável. Sua irmã está tentando construir algo para esta família e você não se digna a ajudar. Você tem algum senso de lealdade? Lealdade? Palavra engraçada, vindo de pessoas que só me ligavam quando precisavam de algo. Então a voz da Sônia cortou a tensão, gelada, afiada. A Bianca sempre foi mais talentosa que você. Ela assume riscos. Ela é uma visionária. Você está apenas com inveja por não ter o que ela tem. Aquilo doeu. Não porque fosse verdade, mas porque ela realmente pensava assim. Ela realmente acreditava que todo o show do meu valor deveria ser medido enquanto eu poderia dar à Bianca. Meu pai finalmente falou, recostando-se como um juiz, proferindo uma sentença. Você dá o dinheiro à Bianca ou não faz mais parte desta família. Se você virar as costas para ela, não se preocupe em voltar aqui. Olhei para ele, procurando o homem que uma vez me disse que família era incondicional. Mas ele não estava lá. Em seu lugar estava alguém que me via como exatamente uma coisa: uma conta bancária com pernas. Engoli em seco. Eu não vou dar o dinheiro. Não vou destruir meu futuro para limpar a bagunça de outra pessoa. Sônia apontou para ir à porta. Então saia. E eu saí. Caminhei até a porta da frente, ouvindo Bianca chorando no andar de cima, Felipe murmurando xingamentos, minha mãe me chamando de egoísta e meu pai não dizendo nada.
Quando a porta se fechou atrás de mim, pareceu que algo dentro de mim se fechou junto. Na manhã seguinte, mudei meu número, saí dos grupos de família, apaguei todos os contatos. Doeu, mas não tanto quanto ficar teria doído. Se ser filho deles exigia entregar tudo o que construí, então escolhi não ser filho deles. Por um tempo, pensei que a história terminava ali. Pensei que sair daquela casa significava me afastar deles para sempre. Mas eu não tinha ideia de que aquilo era apenas o começo. Não tinha ideia de quão profundamente eles tentariam voltar para ver minha vida. E não tinha ideia de como a casa, pela qual trabalhei tanto, se tornaria o centro da tempestade. 1 ano se passou após aquele jantar e, em todo esse tempo, não ouvi uma única palavra de Roberto, Sônia, Bianca ou Felipe. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhuma mensagem estranha de feriado, nada. Era como se eu nunca tivesse existido. E honestamente, esse silêncio foi o maior alívio que senti em anos. Porque durante aquele ano, outra coisa aconteceu. Algo que parecia a recompensa por cada sacrifício que fiz. Eu comprei uma casa. Ainda me lembro do dia em que peguei as chaves da casa, na Rua do Salgueiro, número 847. A porta se abriu e, pela primeira vez na minha vida, entrei em um lugar que era meu. Uma casa estilo colonial, com 3 quartos, piso de madeira, um corredor estreito que cheirava levemente a pinho e uma cozinha que brilhava dourada todas as manhãs. Passei a mão pela parede e senti algo dentro de mim se soltar, como se a tensão que carreguei por anos finalmente tivesse sido exalada. Fiz daquela casa meu santuário. Construí estantes de livros sozinho, mesmo que tenham ficado um pouco tortas. Comprei uma mesa de jantar usada e lixei os arranhões. Montei minha mesa de trabalho no quarto mais ensolarado e passava as manhãs codificando com a luz aquecendo meu rosto. Na primeira manhã em que acordei lá, silêncio ao meu redor, percebi o quanto da minha vida antiga tinha sido barulho, obrigações, culpa, expectativas, amor condicional disfarçado de família. Aqui nesta casa, finalmente me senti seguro. 5 anos se passaram, silenciosos, mas estáveis. Eu não dirigia perto da casa dos meus pais. Sempre que o trabalho me levava perto daquela área de Sorocaba, eu pegava rotas alternativas. Feriados iam e vinham. Às vezes, nos meses frios, a solidão se infiltrava. Eu via famílias fazendo compras de Natal juntas ou ouvia colegas de trabalho falarem sobre as tradições de fim de ano. E havia uma pequena dor lá no fundo. Mas então eu lembrava da expressão no rosto do meu pai quando me deserdou por causa de dinheiro. O jeito que minha mãe usava a culpa como arma. O jeito que a Bianca esperava que eu me incendiasse para mantê-la aquecida. Aquela dor desaparecia. A vida seguiu em frente. Avancei na minha carreira, eventualmente mudando para trabalho remoto, com um aumento significativo. Comecei a pegar projetos de freelancer novamente. Não por desespero, mas porque gostava do desafio. Eu estava construindo algo, e desta vez era só para mim. E então eu conheci a Clara. Nos conhecemos através de uma comunidade de tecnologia, um desses espaços online onde as pessoas trocam conselhos, ofertas de emprego e o ocasional meme. No começo, falávamos sobre design de produto, depois sobre a vida, depois sobre tudo o mais. O que mais me impressionou foi a maneira como ela ouvia, realmente ouvia, sem tentar me consertar, me julgar ou me moldar em algo útil. Ninguém na minha família jamais tinha perguntado: o que você quer para a sua vida? Mas a Clara perguntou. Logo estávamos voando para lá e para cá. Eu para Florianópolis, ela para Sorocaba. O amor à distância é difícil, mas com ela nunca pareceu desequilibrado. Avançamos em um ritmo constante, sem pressa, sem hesitação. Eventualmente, começamos a falar sobre um futuro na mesma cidade, um lar juntos, talvez até uma família nossa, construída sobre respeito em vez de obrigação.
E durante esses anos, notícias ocasionalmente chegavam de Sorocaba. Um amigo em comum me disse que Bianca tinha acertado em cheio com um empreendimento comercial. De repente, ela tinha uma casa grande, férias de luxo, postagens no Instagram exalando sucesso. No começo, não soube como me sentir. Parte de mim ficou aliviada. Talvez isso significasse que eles finalmente pararam de me ver como uma rede de segurança financeira. Outra parte de mim sentiu a velha picada da comparação, a narrativa que Sônia usava para empurrar a Bianca, a estrela, a Bianca talentosa, a Bianca sonhadora. Mas principalmente senti distância, os sucessos, fracassos, dramas deles, nada disso tinha a ver comigo mais. Ou assim eu pensava. Porque mais ou menos na época em que comecei a considerar seriamente vender minha casa para me mudar para Florianópolis, na época em que pensei que os últimos resquícios da família Vale tinham desaparecido da minha vida, entrei em uma conta de e-mail antiga que raramente verificava. E lá estava, uma mensagem da minha mãe. Assunto: Miguel, por favor, isso é vida ou morte? Olhei para a tela, sem saber que esse e-mail me arrastaria de volta para o pesadelo que eu pensava ter escapado, e que tudo o que eu construí, incluindo a casa que eu amava, estava prestes a ser puxado para o centro de uma tempestade que eu nunca vi chegando. Eu só abri aquela conta de e-mail antiga da faculdade porque estava limpando a desordem digital. Newsletters esquecidas, logins desatualizados, lixo que eu não tocava há anos. Rolei distraidamente, deletando tudo, até que um nome familiar congelou minha mão no meio do movimento. Sônia Vale. Assunto: Miguel. Isso é vida ou morte? Por favor, venha para casa. Olhei para a linha por um minuto inteiro. Parecia uma pedra alojada na minha garganta. Ela não me escrevia há 5 anos. Nem para aniversários, nem para feriados, nem mesmo quando soube por amigos em comum que eu tinha comprado uma casa. 5 anos de silêncio absoluto. E agora ela estava invocando vida e morte. Cliquei no e-mail. A mensagem dela era frenética, quase desconexa. Ela disse que estava apavorada em entrar em contato, que a família estava enfrentando algo inimaginável, que não sabia o que mais fazer, que eles precisavam desesperadamente de mim. Sem detalhes, sem explicação, apenas urgência e pânico repetidos várias vezes. Meu primeiro instinto foi fechar o notebook e esquecer que tinha visto aquilo. Mas minha mente me traiu. E se o Roberto tivesse tido um ataque cardíaco? E se a Sônia tivesse câncer? E se a Bianca estivesse em uma cama de hospital, em algum lugar? Clara notou minha expressão no momento em que entrei na cozinha. Contei a ela sobre o e-mail e ela perguntou calmamente: se você ignorar e algo realmente for fatal, você conseguiria viver com isso? A pergunta dela atingiu mais forte do que o próprio e-mail. Então, digitei uma resposta. Nada emocional, nada perdoador. Passarei aí no sábado, às 10 horas da manhã. Dirigir para dentro de Sorocaba, depois de 5 anos, parecia surreal. A cidade parecia menor do que eu lembrava, mais desbotada, mais cansada. E então, virei na rua dos meus pais. Imediatamente, percebi que algo estava errado. 2 carros estavam na garagem. Um SUV de luxo e um sedã polido. Bianca e Felipe. Se algo era verdadeiramente vida ou morte, por que eles já estavam aqui? E por que ainda pareciam estar vivendo muito confortavelmente? Estacionei, saí e caminhei em direção à porta da frente. Sônia abriu antes que o Schweitzer pudesse bater, me puxando para um abraço. Eu não retribuí. Roberto pairava atrás dela, parecendo um homem preso entre a culpa e o desespero. Bianca estava encolhida no sofá, rímel, borrado, como uma cena encenada para dar pena. Felipe segurou a mão dela e me deu um aceno rígido. Eu não me sentei.
Quem está doente? Perguntei. Qual é a emergência? Todos ficaram quietos e esse silêncio me disse tudo. Roberto finalmente limpou a garganta. É a Bianca, disse ele. O negócio dela faliu. Ela começou a chorar na deixa. Felipe assumiu, explicando que eles haviam pegado dinheiro emprestado do que ele chamou de investidores privados. Homens, ele insinuou, que operavam fora dos limites legais. Agiotas. Ele descreveu ameaças, telefonemas insinuando violência. Bianca assentiu através das lágrimas, dizendo que a seguiam, sabiam onde ela ficava, rastreavam sua agenda. Foi por isso que você disse vida ou morte? Perguntei a Sônia. Ela juntou as mãos dramaticamente. Eles querem 750 mil reais de volta com juros e estão perdendo a paciência. Meu estômago revirou, não de medo, mas de uma realização fria e familiar. Isso não era um pedido de ajuda. Isso era uma crise financeira embrulhada em melodrama. Então Sônia olhou direto para mim e entregou a verdadeira razão pela qual fui convocado. Sabemos que você tem uma casa agora, disse ela suavemente. Uma linda casa. Você é jovem, querido. Você sempre pode recomeçar. Se você vendê-la, pode ajudar sua irmã e ainda ter bastante sobra para alugar um bom apartamento. Não foi nem fraseado como um pedido. Era um plano que eles já tinham decidido. Roberto acrescentou. Família ajuda família. Esta é sua chance de mostrar que você ainda é um de nós. A vida da Bianca está em jogo. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque era inacreditável. 5 anos, eu disse. 5 anos sem uma única ligação. 5 anos desde que vocês me disseram que eu não era da família porque não entreguei minhas economias. E agora vocês aparecem porque querem que eu venda a única coisa que construí. Bianca enxugou os olhos. Você quer que algo terrível aconteça comigo? É isso? Sônia balançou a cabeça, os olhos se enchendo com as mesmas lágrimas armadas que ela sempre usou. Todos nós cometemos erros no passado, mas isso não é sobre o passado. Isso é vida ou morte. E o que vocês acharam que aconteceria? Perguntei. Que eu largaria tudo porque vocês estalaram os dedos? Felipe se inclinou para a frente. Se a Bianca se machucar, isso vai ser culpa sua. Lá estava. A carta da culpa jogada, exatamente da maneira que sempre jogaram. Soltei o ar, lentamente. Não vou vender minha casa. Se a Bianca precisa de uma casa vendida, então vocês dois, eu disse, olhando para Roberto e Sônia, podem vender a de vocês. Sônia engasgou, como se eu tivesse lhe dado um tapa. O maxilar de Roberto travou. Dei um passo para trás, em direção à porta. Acabamos aqui. Deixei-os gritando atrás de mim. Bianca soluçando, Sônia se implorando, Roberto olhando com um olhar que eu não conseguia decifrar. Mas não me virei. Dirigi para casa convencido de que tinha fechado esse capítulo novamente. Eu deveria saber. Eles não tinham terminado. Eles nunca terminavam. Por uma semana, após aquele confronto, o mundo pareceu estranhamente quieto. Voltei às minhas rotinas, fiz meu café da manhã, programei na luz do sol do meu escritório, caminhei pela minha casa, sentindo-me grato por ainda tê-la, aliviado por não ter deixado que a tocassem. Clara ligou uma noite e contei tudo a ela. Ela não hesitou. Você não é responsável pelas escolhas deles, disse ela. Você tem permissão para se proteger. As palavras dela me firmaram. Eu realmente acreditava que eles tinham finalmente entendido assim a mensagem. Então veio a manhã de terça-feira. Eu estava na minha cozinha servindo café quando ouvi a porta de um carro bater na entrada. Olhei pela janela e senti meu pulso disparar. Roberto e Sônia estavam caminhando direto para a minha porta da frente, como se fossem donos do lugar. Eu congelei. Parecia que as paredes da minha casa eram de repente muito finas, como se até o ar lá dentro não me pertencesse mais. A campainha tocou alto, seguida pela voz de Sônia chamando. Miguel,
Abra a porta. Querido. Abri a porta uma fresta para perguntar o que estavam fazendo ali, mas Sônia empurrou a porta e entrou direto, passando por mim. Roberto seguiu sem hesitação. Eles não pediram permissão, não esperaram, não reconheceram que 5 anos haviam se passado. Sônia vagou pela sala de estar, tocando as coisas, inspecionando-as, estudando a casa como se a estivesse avaliando. Roberto assentiu com aprovação. Com uma casa como essa, você poderia pagar tudo para a Bianca e ainda sair ganhando. Minha respiração apertou. Vocês precisam ir embora. Sônia me ignorou, lançando-se em um monólogo choroso sobre ameaças que Bianca havia recebido. Eles sabem onde ela dorme. Eles a observam, Miguel. Se algo acontecer com ela, nunca vou me perdoar. E você nunca vai se perdoar também. Roberto se aproximou, baixando a voz. Você não pode simplesmente abandonar sua família. Você pode não gostar de nós agora, mas sangue é sangue. Peguei meu celular. Se vocês não saírem, vou chamar a polícia. Roberto agarrou meu pulso com força. Não seja dramático. O aperto durou menos de 1 segundo, mas foi o suficiente. Cruzou uma linha que eles não tinham o direito de cruzar. Puxei minha mão para me soltar. Saiam. Agora. Sônia finalmente parou de andar. Suas lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por algo mais frio. Nós te encontramos porque a Bianca contratou um detetive particular. Você pode mudar seu número o quanto quiser, Miguel. Você não pode desaparecer. Você é nosso filho. Você nos deve. A palavra deve me atingiu como um soco. Levantei o telefone novamente. Roberto viu que eu falava sério desta vez. Ele puxou Sônia em direção à porta, mas antes de sair, apontou um dedo para o meu peito. Se algo acontecer com a Bianca porque você se recusa a ajudar, a culpa é sua. Lembre-se disso quando estiver dormindo confortavelmente nesta casa. A porta se fechou atrás deles. Fiquei ali tremendo, não de medo, mas com a percepção de que, enquanto eu morasse na Rua do Salgueiro, 847, eles continuariam aparecendo. Eles continuariam empurrando. Eles continuariam escalando. E na próxima vez, poderiam não vir desarmados. Pela primeira vez, desde que comprei a casa, não me senti seguro nela. Naquela tarde, liguei para minha corretora de imóveis. Quero vender o mais rápido possível. Aceito 5% abaixo do mercado, se vender rápido. Ela me disse que já tinha um comprador procurando no meu bairro. O processo poderia começar imediatamente. Quando liguei para a Clara para contar, ela não me questionou. Se vender a casa te dá paz, disse ela, então venda. Venha ficar comigo em Florianópolis até descobrirmos o próximo passo. E desta vez, ninguém além de nós saberá seu novo endereço. No final da semana, os papéis foram assinados, as caixas empacotadas. Clara dirigiu de Florianópolis para me ajudar a colocar tudo em um caminhão de mudança. Passamos nossa última noite na casa, comendo pizza no chão, cercados por paredes ecoantes. Na manhã seguinte, enquanto nos afastávamos, olhei para a casa uma última vez. Tinha sido meu santuário, meu símbolo de independência, minha prova de que eu poderia construir um futuro sem eles. Mas tinha se tornado outra coisa também. Um farol que permitiu que meu passado me encontrasse. Deixá-la pareceu estranhamente libertador. O que eu não sabia na época era que vender minha casa não fecharia a porta para minha família. Prepararia o palco para o momento em que eles tentariam destruí-la, literalmente usando tacos de beisebol. E quando a polícia chegou, eles ainda acreditavam que a casa me pertencia. Mudar para Florianópolis com a Clara foi como entrar em uma linha do tempo diferente. Uma onde o passado não espreitava atrás de cada porta e cada número desconhecido não dava nós no meu estômago. Descarreguei minhas caixas no apartamento ensolarado dela
como se estivesse me livrando de uma versão antiga de mim mesmo. Pela primeira vez em anos, não me senti vigiado. Ninguém sabia meu endereço. Ninguém sabia minha rotina. Ninguém sabia quanto dinheiro eu tinha. Parecia um reinício que eu não sabia que precisava. Clara limpou o quarto de hóspedes e me disse para transformá-lo em meu escritório. Pendurei meus monitores na parede, montei minha mesa e, em uma semana, parecia um lar. Fazíamos o jantar juntos à noite, às vezes massa, às vezes delivery. Quando estávamos exaustos do trabalho, sentávamos na pequena varanda dela, enrolados em cool, em cobertores, e percorríamos listas de casas em Florianópolis. Lugares com vista para o mar ou para os morros, quintais pequenos, cozinhas arejadas. Nenhuma vez senti que minhas escolhas estavam sendo julgadas ou medidas em relação às expectativas de outra pessoa. Estávamos construindo algo juntos, silenciosa e cuidadosamente. Minhas economias da venda da casa estavam seguras em uma conta de alto rendimento, intocadas. Ninguém além de mim e da Clara sabia o saldo. Ninguém se sentia no direito a ele. Ninguém me via mais como um cifrão ambulante. Numa terça-feira de manhã, luz do sol através das persianas, café e minha caneca favorita, notebook aberto, enquanto eu depurava um projeto. Parecia a vida mais calma que eu já tinha vivido. Clara já tinha saído para o trabalho. O apartamento ainda estava tranquilo. Então meu telefone vibrou. Um número que eu não reconhecia. DDD 15. Meu polegar pairou sobre recusar. Normalmente, eu nem pensaria em atender, mas eu não tinha nada no interior de São Paulo mais. Sem obrigações, sem propriedade, sem pontas soltas. Atendi. É o Miguel Vale? A voz era firme, oficial. Sim. Aqui é o oficial Barros, da Polícia Civil. Preciso fazer algumas perguntas. Ouvir o nome da minha cidade natal foi como ouvir um fantasma sussurrar meu nome. Minha mão apertou o telefone. Ele perguntou se eu já tinha possuído uma casa na Rua do Salgueiro, 1847. Eu tinha, respondi, mas a vendi há cerca de um mês. Por quê? Houve uma pausa, pesada, como se ele estivesse escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Respondemos a uma invasão e arrombamento naquele endereço. A propriedade sofreu danos significativos. Com base em relatos de testemunhas, os indivíduos acreditavam que a casa ainda pertencia à família Vale. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Quem? Perguntei. Quem estava envolvido? Ele leu os nomes com precisão clínica. Roberto Vale e Sônia Vale. Meus pais. Por um momento, a sala inclinou. Tive que segurar o balcão para me manter firme. Ele continuou explicando que eles foram encontrados na sala de estar com tacos de beisebol, vidro estilhaçado ao redor de seus pés, móveis quebrados, tinta spray nas paredes. O novo proprietário chegou em casa no meio do vandalismo e ligou para o 190. E o oficial Barros acrescentou. Ambos os suspeitos declararam que suas ações foram motivadas por uma disputa pessoal com o filho. Alegaram que estavam tentando se vingar dele por abandonar a família. Senti enjoo, não apenas porque destruíram a propriedade de outra pessoa, mas porque arrastaram meu nome para isso, como se me invocar pudesse suavizar o golpe. Enquanto ele falava, toda a história dos últimos meses rebobinou na minha mente. O pedido de ajuda, a exigência de vender minha casa, as ameaças, a invasão, a maneira como me disseram que eu lhes devia a vida. E agora isso. Um ato de destruição voltado para uma casa que não me pertencia mais. 200 mil reais em danos, disse ele. No mínimo. Expliquei tudo a ele. 5 anos de silêncio, o jantar do ultimato, o negócio falido, a insistência deles para que eu vendesse minha casa, a invasão anterior, as ameaças, a chantagem emocional. Respondi perguntas, esclareci cronogramas, dei a ele cópias de e-mails e mensagens.
Quando desligamos, o apartamento silencioso não parecia mais tão pacífico. Clara chegou cedo, depois que mandei uma mensagem. Quando contei o que aconteceu, ela colocou as mãos nos meus ombros e perguntou gentilmente: "O que você vai fazer se precisarem que você deponha? Onde você se posiciona agora?" A verdade se instalou pesadamente no meu peito. Meus pais tinham destruído a casa de um estranho tentando me machucar. E agora eu estava sendo puxado para os destroços, tudo de novo. Mas desta vez, eu não era um garoto assustado, tentando ganhar a aprovação deles. Pela primeira vez, tive que decidir não o que eles queriam, não o que exigiam, mas o que eu acreditava ser certo. Os dias seguintes pareceram irreais, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desenrolar à distância. O oficial Barros ligou novamente com atualizações. O novo proprietário já havia registrado um boletim de ocorrência oficial e uma avaliação profissional de danos foi feita. Janelas quebradas, armários destruídos, móveis arruinados, buracos no gesso, tinta spray em quase todas as superfícies. Prejuízo estimado em R$ 200 mil, no mínimo. O proprietário, um cara de meia idade, que comprou outro lugar apenas algumas semanas antes, disse à polícia que não ia recuar. "Não conheço essas pessoas", disse ele. "Não me importo com o drama familiar que eles têm. Eles entraram na minha casa e a destruíram. Quero responsabilidade total." Não havia simpatia em sua voz, apenas raiva e descrença, e honestamente, eu não podia culpá-lo. O oficial Barros também compartilhou partes dos depoimentos dos meus pais. Roberto havia se apoiado na mesma narrativa cansada. "Sacrificamos tudo pelos nossos filhos. Nosso filho nos abandonou. Estávamos desesperados." Sônia chorou durante toda a entrevista. Ela disse que pensavam que a casa ainda era minha, que estavam expressando frustração porque suas vidas estavam desmoronando, já que eu me recusei a ajudar a filha deles. Mas mesmo que a casa ainda fosse minha, nada do que fizeram fazia sentido. E saber que alvejaram a casa de um estranho em vez da minha só tornava as ações deles mais imprudentes, mais irracionais, mais danosas. Quando Barros perguntou se eu queria fazer uma declaração apoiando a clemência, senti aquele velho reflexo me puxar. O instinto de protegê-los, mesmo quando nunca me protegeram. Mas a pergunta da Clara ecoou na minha mente. Se você ajudá-los agora, o que os impede de fazer algo pior na próxima vez? Disse a verdade a Barros. Não estou pedindo clemência, também não estou pedindo punição mais severa. Só quero que os fatos falem por si mesmos. Não sou responsável pelo que eles fizeram. Ele anotou calmamente, mas o peso da minha decisão ficou comigo muito tempo depois que a ligação terminou. Mais tarde, naquela tarde, meu telefone vibrou novamente. Desta vez era a Juliana, a mesma amiga do ensino médio que me avisou anos atrás que minha família estava perdendo o controle. "Você virou o assunto da cidade de novo", disse ela. "Todo mundo sabe o que aconteceu." Ela explicou como os vizinhos assistiram meus pais sendo levados da casa algemados, como a notícia se espalhou rápido em uma cidade pequena. A família Vale, outrora admirada pela garra e sacrifício, havia se tornado um conto de advertência. Então ela hesitou antes de continuar. Sua mãe pediu para eu passar uma mensagem. Ela disse: "Se você falar com o proprietário, se explicar a situação, talvez ele reconsidere prestar queixa." Então, mesmo depois de cometerem um crime, mesmo depois de destruírem a propriedade de outra pessoa, mesmo depois de arrastarem meu nome para ser a bagunça, eles ainda não estavam assumindo a responsabilidade. Eles queriam que eu aliviasse as consequências. Novamente, era o mesmo padrão. Eles causavam danos. Eu sou esperado para consertar. Disse a Juliana para dizer a eles uma coisa: não vou interferir. Não vou assumir a culpa. Eles fizeram isso. Eles têm que enfrentar isso. A conversa terminou.
Olhei para o teto por um longo tempo, lutando com a culpa que carreguei desde a infância, aquela que eles meticulosamente construíram dentro de mim. Mas culpa não era o mesmo que responsabilidade. Mais tarde, naquela noite, Juliana mandou mensagem novamente. Seus pais querem ver você antes do acordo judicial. Dizem que pode ser a última chance. Coloquei meu telefone na mesa e esfreguei as têmporas. Depois de tudo, eles ainda queriam um encontro cara a cara. Talvez para implorar, talvez para culpar, talvez para girar a faca uma última vez. Mas eu sabia uma coisa com clareza absoluta. O verdadeiro confronto não aconteceria no tribunal. Aconteceria naquela reunião final, onde eu teria que olhar nos olhos das duas pessoas que me criaram e decidir se eu lhes devia alguma coisa. A mensagem de Juliana veio tarde da noite, uma linha curta que fez meu estômago revirar. Sua mãe quer conversar. Ela diz que pode ser a última vez antes do tribunal. Olhei para o telefone, sem saber como responder. Parte de mim sentiu a raiva subir novamente. Por que eu deveria ouvir qualquer coisa que eles tinham a dizer? Outra parte, menor mas persistente, perguntava se ignorá-los deixaria uma ponta solta, da qual eu me arrependeria mais tarde. Clara viu o olhar no meu rosto e perguntou suavemente: se esta for realmente a última vez, você quer silêncio entre vocês ou encerramento? Aquela pergunta resolveu. Eu ouviria, mas não me curvaria. Organizamos uma chamada de vídeo para que Juliana pudesse estar presente como uma testemunha neutra. Eu não queria teatro, viagens de culpa ou emergências médicas repentinas encenadas para causar efeito. Sentei na minha mesa, em Florianópolis, o sol da tarde aquecendo meus ombros. Clara ficou na sala ao lado, perto o suficiente para ouvir se minha voz vacilasse. Quando a chamada conectou, Roberto e Sônia apareceram na tela. Pareciam mais velhos do que eu lembrava. Linhas mais profundas, rostos abatidos, um peso nos olhos que eu nunca tinha visto antes. Roberto tentou sorrir e me cumprimentou com um "Há quanto tempo, filho?" trêmulo. Sônia interveio rapidamente. Sentimos muito, disse ela, a voz tremendo. Sentimos muito que as coisas tenham saído tanto do controle. Não lidamos bem com a situação da Bianca. Por um momento, me permiti acreditar nela. Mas então, ela acrescentou: você tem que entender que estávamos enjoados. Tudo o que fizemos foi porque estávamos com medo. E senti meu peito fechar novamente. Eles não queriam pedir desculpas. Eles queriam absolvição. Eles queriam que eu consertasse o estrago. Sônia se inclinou para a frente. Se você apenas disser ao tribunal ou ao novo proprietário que não quer que eles sejam punidos severamente, se explicar o contexto familiar, poderia ajudar muito. Não estamos pedindo milagres, apenas que você fale em nosso nome. Lá estava. A condição anexada a cada pedido de desculpas que eles já ofereceram. Roberto limpou a garganta e confessou que eles tinham vendido a casa em Sorocaba, o lar onde eu cresci. Precisávamos de dinheiro para os advogados e para pagar os danos. Não tivemos escolha. Era irônico. As mesmas pessoas que uma vez me condenaram por me recusar a vender minha casa, agora tinham que vender a deles. E não tinham mais ninguém para culpar. Então veio a parte que realmente me atordoou. Com o dinheiro que sobrou depois das taxas, eles deram o resto para a Bianca. Para ajudá-la com a dívida, disse Roberto calmamente. Ela precisa de apoio agora, mais do que nunca. Perguntei: e quanto a vocês dois? Onde estão morando agora? Sônia fungou. Estamos todos juntos em um apartamento, um pequeno. A Bianca está sob tanto estresse. Ela perdeu tudo. Estamos tentando ajudá-la a ficar estável. Ainda a vítima, ainda o centro do universo deles. Olhei para eles através da tela e finalmente perguntei o que eu estava segurando por anos. Se o novo proprietário fosse eu, se eu tivesse entrado em casa enquanto vocês balançavam tacos de beisebol, o que vocês teriam feito? Eles congelaram.
Roberto olhou para baixo. Sônia piscou rapidamente. Nenhum dos dois ofereceu uma resposta. Eu continuei. 5 anos atrás, vocês me disseram que se eu não entregasse minhas economias, eu não fazia parte desta família. Agora vocês estão me pedindo para salvá-los, porque somos família. Qual versão é a verdadeira? O silêncio do lado deles foi mais alto do que qualquer grito que já deram. Respirei fundo. Este era o momento para o qual eu estava caminhando sem perceber. Não estou pedindo para vocês irem para a cadeia, eu disse. Não quero isso, mas não vou mentir por vocês. Não vou implorar por clemência. Não vou tornar isso mais fácil. Vou dizer a verdade a quem quer que pergunte. Nada mais, nada menos. Sônia começou a chorar, me acusando de ser sem coração, de abandoná-los em seu momento mais vulnerável. O rosto de Roberto se contraiu de decepção, mas por baixo disso vi outra coisa. Resignação. Ele sabia, em algum lugar lá no fundo, que isso estava por vir. Então entreguei a frase final. Eu precisava dizer mais por mim do que por eles. De agora em diante, se nos falarmos novamente, não será sobre dinheiro. Não será sobre dívidas ou responsabilidades que vocês imaginam que eu tenho. Cansei de ser a rede de segurança para esta família. Cansei de ser o bode expiatório. E nunca mais vou deixar ninguém usar a palavra família para me manipular. Terminei com a verdade que havia se cristalizado lentamente nos últimos meses. Família não destrói sua casa e espera que você limpe a bagunça. Família não faz você pagar pelos erros deles. A chamada terminou. Minha tela ficou escura. Recostei na cadeira e senti algo dentro de mim quebrar. Mas foi uma quebra limpa, necessária. Clara entrou na sala e sentou-se ao meu lado, em silêncio. Sem tocar, sem falar, apenas ali. Senti tanto luto quanto alívio inchando no meu peito ao mesmo tempo. Passei minha vida inteira acreditando que devia tudo a eles. Pela primeira vez, eu não devia nada. E essa percepção foi o começo da minha verdadeira liberdade. Semanas se passaram após o confronto. A poeira da explosão emocional baixou, deixando para trás um silêncio estranho. Eu não entrei em contato com Roberto ou Sônia. E eles não entraram em contato comigo. Meus dias eram preenchidos com trabalho, cozinhando com a Clara e olhando casas que esperávamos visitar assim que a primavera chegasse. Mas uma pergunta ainda pairava na minha mente. No que exatamente a Bianca tinha se metido? E quanto do que ela disse aos nossos pais era realmente verdade? A resposta veio da Juliana, novamente. Ela me ligou uma tarde, a voz carregando tanto exasperação quanto algo como vindicação. Descobri o que realmente aconteceu com a Bianca e aqueles supostos investidores perigosos. Sentei-me, me preparando. Ela me contou tudo. Os investidores privados não eram mafiosos, não eram criminosos, não eram o tipo de gente que quebrava joelhos ou esperava do lado de fora da sua casa à noite. Eles eram uma empresa de empréstimo privado, legítima, licenciada, documentada, completamente de dentro da lei. As mensagens ameaçadoras que Bianca descreveu eram avisos formais, alertas de pagamento atrasado, extratos vencidos e, eventualmente, cartas de advogados. Eram agressivos apenas no sentido legal, não físico. Bianca tinha transformado uma disputa de dívida civil em uma história de terror para manipular todos ao seu redor. Ela tinha aterrorizado o Roberto e a Sônia, fazendo-os acreditar que a filha estava em perigo físico, e usou a mesma história para tentar me fazer sentir culpa e vender minha casa. Descobrir essa verdade foi como a última peça do quebra-cabeça se encaixando. Enquanto isso, Juliana me atualizou sobre tudo o que estava acontecendo em Sorocaba. Roberto e Sônia tinham feito um acordo judicial para evitar a prisão. Eles deviam ao novo proprietário
quase R$ 200.000 em danos, mais honorários advocatícios e multas, totalizando quase 300 mil. O único ativo real deles era a casa. Então, eles a venderam. A mesma casa onde nos criaram. A mesma casa que disseram ser preciosa demais para perder. A mesma casa que uma vez usaram como arma contra mim com a frase: "Estamos velhos demais para recomeçar." Eles tinham feito exatamente o que tentaram me forçar a fazer. Depois de pagar a restituição e os advogados, ficaram com mal o suficiente para sobreviver. E em um ato impressionante de lealdade equivocada, entregaram o resto para a Bianca para que ela pudesse abater a dívida dela. Agora estavam todos amontoados em um apartamento de 2 quartos na periferia da cidade. Juliana descreveu sem rodeios. 4 adultos constantemente estressados, constantemente discutindo, problemas de dinheiro, problemas de espaço, culpa voando em todas as direções. Mas aqui estava a parte mais previsível. Eles ainda tratavam a Bianca como a vítima. A pobre filha com má sorte. Aquela que a vida continuava chutando. Aquela que precisava de proteção a qualquer custo. Mesmo que ela tivesse criado quase toda a bagunça em que viviam. Quando ouvi isso, não me senti triunfante. Não me senti feliz. Me senti aliviado. Aliviado porque confirmava o que eu sempre temi que não fosse verdade. Consertar os problemas deles não os teria consertado. Dar dinheiro a eles não teria mudado nada. Vender minha casa só teria me afundado mais no caos deles. A situação deles não era uma tragédia. Era uma consequência. Juliana terminou dizendo: "Sei que isso é pesado, mas achei que você deveria saber a verdade. Qualquer culpa que você esteja carregando, deixe ir. Nada disso é com você." Agradeci e fiquei sentado em silêncio após a ligação, deixando tudo se assentar. Pela primeira vez, não senti nenhuma atração para voltar a Sorocaba. Nenhuma vontade de consertar, de resgatar, de sacrificar. Nenhuma pressão para salvar pessoas que nunca aprenderam a salvar a si mesmas. Escolhi, em vez disso, olhar para frente, para uma vida com a Clara, para um lar que construiríamos juntos, para um futuro moldado, não por laços de sangue, mas por respeito, estabilidade e esforço mútuo. O que quer que acontecesse a seguir com Roberto, Sônia, Bianca e Felipe não era mais a minha história. E essa percepção foi como sair de uma tempestade para um céu limpo e aberto. Florianópolis tinha se tornado o primeiro lugar em anos onde eu sentia que podia respirar. O trabalho estava estável. Meu relacionamento com a Clara estava mais forte do que nunca. E o caos de Sorocaba finalmente parecia pertencer a uma vida diferente. Então, do nada, meu gerente me chamou para uma reunião virtual e me ofereceu uma promoção. Engenheiro de sistemas sênior, salário maior, mais responsabilidade, um novo capítulo. E pela primeira vez na minha vida, boas notícias não vieram com um nó de medo. Ninguém estava esperando do outro lado para tirar um pedaço disso. Clara e eu tínhamos nos acomodado em um ritmo que fazia a palavra lar parecer menos um lugar físico e mais algo que acontecia quando estávamos no mesmo cômodo. Dividíamos tarefas, dividíamos responsabilidades e a parte que mais me atordoava. Dividíamos decisões sem que ninguém usasse a palavra sacrifício como arma. Foi a Clara quem nos incentivou a começar a visitar casas. Fizemos uma lista do que queríamos. Algum lugar perto do centro, mas quieto o suficiente para ouvir nossos pensamentos, um quintal com espaço para uma churrasqueira, um pequeno escritório para mim, um canto ensolarado para ela. Mas principalmente, queríamos um lugar intocado pela história dos Vale. Um lugar que pertencesse apenas a nós. Visitamos várias casas antes de encontrarmos uma casa pequena e aconchegante, com uma cozinha iluminada e um quintal moldurado por ipês altos. Quando entrei, senti uma pontada de déjà vu,
lembrando da primeira vez que comprei uma casa. Mas desta vez, não havia medo, nenhuma sensação de estar me defendendo das pessoas que deveriam ter me protegido. Desta vez, eu não estava sozinho. Quando a corretora me entregou a papelada, ela perguntou se eu queria listar um contato de emergência. Pela maior parte da minha vida, essa resposta teria sido automática. Roberto ou Sônia Vale, sem dúvida. Mas minha caneta pairou sobre a linha. Então escrevi: Clara Rios. Sem hesitação. Mais tarde naquela noite, Clara perguntou baixinho: Quando nos casarmos, você quer que eu pegue seu sobrenome ou você quer mudar o seu? Era uma pergunta que eu nunca tinha me permitido pensar. Vale sempre carregou peso, tanto as boas memórias quanto as traições. Parte de mim queria me livrar dele. Outra parte queria reivindicá-lo. Finalmente disse: Vou mantê-lo. Não por causa deles, mas porque representa quem me tornei depois de romper com tudo o que eles me ensinaram. Você não precisa pegá-lo, no entanto. Pode ficar com seu nome. Não precisamos do mesmo sobrenome para ser uma família. Uma semana depois, nossa oferta pela casa foi aceita. Naquela noite, Clara e eu sentamos no chão do nosso apartamento, cercados por caixas meio empacotadas, comendo pizza da caixa. Algo em mim mudou. Uma percepção de que este momento bagunçado, simples e honesto, era o que eu estava esperando. Tirei a caixa que estava escondendo na gaveta da minha mesa. Clara, eu disse, a voz de repente instável. Encontramos nosso lar. E agora quero perguntar se você quer construir o resto dele comigo. Os olhos dela se arregalaram. Ela não falou por alguns segundos, depois riu, depois chorou, depois disse a palavra que pareceu uma chave girando dentro do meu peito. Sim. Não foi apenas um pedido de casamento. Foi escolher uma família deliberadamente, livremente, sem culpa, sem medo. E de pé, naquele pequeno apartamento, cercado por caixas de papelão e um futuro que finalmente parecia meu, entendi o que família realmente significava. Não obrigação, não sacrifício exigido sob a ponta de uma faca, não dívidas e expectativas. Família era parceria. Família era segurança. Família era escolhida. Começamos a planejar um casamento no quintal. Pequeno, quieto, íntimo, nada como as produções dramáticas e movidas à culpa que meus pais sempre imaginaram. Tomei uma decisão cedo. Eu não convidaria Roberto, Sônia, Bianca ou Felipe. Não para puni-los, mas porque aquele dia era destinado a celebrar uma linhagem diferente, uma construída sobre respeito, não manipulação. E pela primeira vez na minha vida, essa decisão não pareceu cruel. Pareceu certa. Pareceu paz. As manhãs em nossa nova casa parecem algo saído de uma vida que eu nunca acreditei que poderia ter. A luz do sol se derrama pela cozinha. Clara cantarola enquanto faz café. E eu rego as plantas no nosso pequeno quintal. Não há sombras espreitando nos cantos. Nenhuma ansiedade esprando na minha caixa de entrada. Nenhum medo de uma batida na porta. Apenas silêncio, apenas lar. Trabalho no meu escritório. Clara trabalha perto da grande janela que ela ama. À noite, cozinhamos juntos, recebemos alguns amigos ou sentamos do lado de fora, sob luzes de corda. A simplicidade disso, às vezes me sobrecarrega mais do que o caos jamais fez. Notícias sobre meus pais ainda chegam a mim ocasionalmente, principalmente através da Juliana. Eles ainda estão no apartamento apertado de 2 quartos, os 4 tentando reconstruir algo que continua escorregando por entre os dedos. O dinheiro é curto. A tensão é constante. Bianca fala sobre novos projetos que nunca se materializam. Felipe oscila entre bicos. E às vezes, através da Juliana, eles enviam mensagens. Queremos reconectar. Não pediremos dinheiro. Só queremos tentar de novo. Eu não respondo, não porque estou com raiva, mas porque estou protegendo a paz que lutei como um inferno para construir. Digo a Juliana: se eu decidir falar com eles algum dia, eu entrarei em contato primeiro.
Até lá, deixa as coisas como estão. De vez em quando, me pego pensando em escrever um e-mail para eles. Algo curto, algo neutro. E toda vez, fecho o rascunho sem enviar. Limites só são reais se fui eu mantê-los. Uma noite, quando admiti essa hesitação para a Clara, ela disse: "Se você quiser falar com eles novamente algum dia, estarei ao seu lado. Mas você nunca precisa fazer isso apenas para provar que é uma boa pessoa." Foi a primeira vez que acreditei que ser bom não significava ser usado. Olhar para trás agora parece folhear fotos antigas de uma vida que mal reconheço. Vejo a versão de 24 anos de mim mesmo, que vivia em uma kitnet minúscula, sobrevivendo e sonhando em ter uma casa. Vejo o jovem de 28 anos sendo informado de que não fazia parte da família, a menos que entregasse R$ 600.000. Vejo o homem de 30 anos se afastando dos destroços de uma casa que um dia amou. E vejo o homem agora, de pé em um quintal que construiu com alguém que o escolhe todos os dias, não pelo que ele pode pagar, mas por quem ele é. As lições são simples. A família não tem o direito de exigir sacrifícios. Limites não são crueldade, são sobrevivência. Perdão não requer reunião. E a liberdade começa no momento em que você para de deixar a culpa tomar suas decisões. As pessoas às vezes perguntam se eu sinto que fui longe demais. Se recusar ajudar meus pais foi muito duro. Se dizer não foi muito definitivo. Mas toda vez que penso nos ultimatos, nas ameaças, nas mentiras sobre perigo, na invasão da minha antiga casa, na destruição da sala de estar de outra pessoa, sei a minha resposta. Não, eu não fui longe demais. Eu finalmente parei de deixar que eles fossem longe demais. Em breve, Clara, e aí eu, nos casaremos em nosso próprio quintal, sob luzes suaves e votos silenciosos. Talvez um dia tenhamos filhos nossos e ensinaremos a eles que família é algo que você honra, não algo que você usa como arma. Enquanto me sento agora em nossa varanda, observando o céu ficar dourado sobre Florianópolis, percebo a verdade que me carregou por cada capítulo desta história. Às vezes, os limites mais difíceis que estabelecemos são os que salvam nossas vidas. E às vezes, a melhor família que temos é a família que escolhemos. Tudo o que perdi valeu tudo o que ganhei. Tudo o que deixei para trás me trouxe até aqui. Lembro-me de pensar isso enquanto observava Clara pendurar as luzes no quintal, testando como ficariam sobre o espaço onde planejávamos dizer nossos votos. O sol estava mergulhando atrás dos telhados, e o ar continha aquele frio do início da noite que fazia tudo parecer um pouco mais nítido, um pouco mais real. Pela primeira vez na vida, esses pensamentos não eram apenas algo que eu dizia para me convencer de que fiz as escolhas certas. Eu realmente acreditava neles. Meu peito parecia leve, meu sistema nervoso, após anos de modo de sobrevivência, finalmente começara a aprender o que significava calma. Tínhamos uma data escolhida. A casa estava lentamente se tornando nossa. Tinta sob nossas unhas, recibos de móveis que escolhemos juntos, discussões bobas sobre qual lado do armário pertencia a quem. Minha promoção tinha sido aprovada. Meu primeiro pagamento com a nova taxa já tinha caído na conta. Abri meu aplicativo do banco uma vez, vi o número e fechei sem pensar imediatamente quem poderia tentar tirar um pedaço. Isso por si só parecia um pequeno milagre. Ainda havia momentos tarde da noite em que ecos das vozes dos meus pais tentavam rastejar de volta. Os roteiros antigos. Família é tudo. Você nos deve. Você é sem coração se guardar qualquer coisa para si mesmo. Mas eles não aterrissavam da maneira que costumavam. Subiam à superfície e depois deslizavam como chuva no vidro. Eu tinha novas palavras agora. Palavras como não, limite, nosso, meu. Palavras que não pareciam mais egoístas, apenas verdadeiras. Uma tarde de sábado,
Clara e eu sentamos à mesa de jantar com uma planilha aberta. Desta vez, não minha antiga planilha de sacrifícios, mas um orçamento simples para o casamento. Era embaraçosamente modesto para os padrões do Instagram, mas era exatamente o que queríamos: um quintal, alguns amigos, comida. Na verdade, gostávamos de música que significasse algo. Sem teatro, sem grandes discursos sobre legado familiar, apenas nós. Clara recostou-se na cadeira, batendo uma caneta contra o lábio. Ainda precisamos finalizar a lista de convidados, disse ela. Estamos abaixo do limite, então isso é bom. Mais alguém que você está pensando em convidar? Balancei a cabeça. Ninguém de Sorocaba. Ela não discutiu. Apenas assentiu e estendeu a mão sobre a mesa para apertar a minha. Pensei que aquele fosse o fim. Que o passado ficaria onde eu o deixei, atrás de mim. Mas a vida tem um jeito de te mandar mais um teste depois que você acha que se formou. 2 semanas depois, recebi uma ligação. Eu estava no meu escritório, em casa, revisando um código, quando meu telefone vibrou com um número que eu não reconhecia. DDD 48, Florianópolis, não interior de São Paulo. Pela primeira vez, não senti pavor. Apenas atendi. É o Miguel Vale? Perguntou uma voz feminina. Sim. Aqui é a Karen, do Hospital Bahia Sul, em Florianópolis. Temos uma paciente aqui que listou o senhor como parente mais próximo. Meu cérebro gaguejou como um vídeo carregando. Eu não acho que isso esteja certo. Meu contato de emergência é minha noiva. Tem certeza de que tem a pessoa certa? Ela tem seu nome escrito em um cartão na carteira, disse a mulher gentilmente. Ela insistiu que ligássemos. O nome dela é Sônia Vale. Por um segundo, tudo dentro de mim ficou quieto. Sem pensamentos, sem sentimentos, apenas um ruído branco vazio. Então meu coração começou a martelar. Ela está... O que aconteceu? Consegui perguntar. Ela desmaiou no aeroporto, respondeu a mulher. Parece exaustão e estresse mais do que qualquer coisa imediatamente fatal, mas ainda estamos fazendo exames. Ela disse que voou até aqui para ver o senhor, para me ver. A mulher me deu o endereço do hospital e perguntou se eu poderia ir até lá. Disse que ligaria de volta, depois desliguei e fiquei sentado ali, olhando para as fora-parede. Clara me encontrou, assim 10 minutos depois. Você parece ter visto um fantasma, disse ela suavemente. De certa forma eu vi, respondi. Então contei a ela. Ela ouviu, sem interromper, braços cruzados, sobrancelhas franzidas. Quando terminei, ela exalou lentamente. O que você está pensando? Eu não sei, admiti. Parte de mim quer ignorar. Parte de mim engoli em seco. Parte de mim não quer que a última memória que tenho da minha mãe seja uma chamada de vídeo onde ela implorava para eu limpar a bagunça dela e me chamava de frio quando eu dizia não. Clara assentiu. E a outra parte? A outra parte está apavorada de que se eu for, serei sugado de volta. Que ela voou até aqui para encenar algum ato final. Que isso é outra performance para me arrastar para algo. Ficamos com isso por um tempo. Aqui está a sua coisa, e ninguém te conta sobre limites. Estabelecê-los uma vez não é suficiente. Você tem que continuar escolhendo-os repetidamente, especialmente quando a culpa aparece usando o rosto de alguém que te criou. O que quer que você decida, disse Clara, eventualmente, eu te apoiarei. Mas lembre-se, você pode ir sem dar nada a eles. Você tem permissão para aparecer como um ser humano sem se tornar o escudo deles novamente. Pensei no garoto na kitnet, no homem na primeira casa, na pessoa que tinha respondido aquele e-mail de vida ou morte. Pensei na versão de mim que teria corrido para o hospital sem fazer uma única pergunta, já ensaiando desculpas na cabeça. Eu não era mais aquela pessoa. Eu vou, disse finalmente.
Mas vou nos meus termos. O hospital ficava a 15 minutos de distância, mas o trajeto pareceu mais longo. A cidade passava borrada pelas janelas, vidro, concreto e céu. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas meu peito parecia ser apertado, como se minhas costelas estivessem se preparando para o impacto. Na recepção, dei o nome da Sônia. A enfermeira me indicou um corredor, quarto 314. Caminhei lentamente, meus passos altos contra o linóleo. Minha mente tentava criar histórias. Ela me surpreenderia. Armaria alguma armadilha emocional. Pediria dinheiro de novo. Pediria perdão com o tempo contando. Ela disse. Parei do lado de fora da porta. Minha mão pairou sobre a maçaneta. O que quer que estivesse do outro lado, lembrei, a mim mesmo, que não era mais aquele garoto do interior. Eu era um homem dono da sua vida, que escolheu sua família, que sabia a diferença entre compaixão e rendição. Respirei fundo, depois, outra vez. Tudo o que eu tinha deixado para trás tinha me levado até aqui.